Você está pensando em podar o seu café esse ano? Então presta atenção, porque tem um erro na hora de decidir essa poda que já tirou 2 safras inteiras da conta de gente que eu conheço de perto. Não foi a tesoura que errou, foi a cabeça antes da tesoura, e ninguém avisa isso antes de cortar. Lê, fica comigo até o fim que eu vou te mostrar exatamente onde mora esse erro, e no final eu quero saber de você. Você já tomou uma decisão de poda no escuro, sem saber direito se era para podar por saúde da planta ou só porque você estava com pressa? Comenta lá embaixo que eu quero ler. Tem um vizinho meu aqui do Alto Paranaíba, produtor de mão cheia, gente que trabalha direito, que um ano resolveu fazer safra zero. Cafezal bonito, estava produzindo bem, mas ele quis descansar a lavoura. Esqueletou tudo, ficou tranquilo esperando a safra zero passar, só que não contou com um detalhe. Deu problema na secagem dele naquele ano. Lote nenhum bebeu direito. Café saiu ruim, preço caiu, e adivinha quem teve que pagar a adubação da lavoura que tinha acabado de podar? Exatamente. O pouco café que sobrou, aquele cafezinho que ele nem valorizava, teve que segurar a conta inteira do ano. Isso aí não foi erro de poda, foi erro de decisão. Ele decidiu podar sem enxergar o resto do quadro, fluxo de caixa, estrutura de secagem, o ano seguinte. E é exatamente aí, meu amigo, que mora o tiro no pé que mais aparece na cafeicultura hoje. Não é a tesoura errada, é a hora errada de pegar ela na mão. Antes de eu te mostrar onde esse erro nasce, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se inscreve aqui no canal e deixa o like, porque o que vem agora é o tipo de coisa que separa quem lucra de quem só trabalha duro. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender: poda de café não é decisão de calendário. Todo mundo me pergunta qual mês, qual lua, se é na minguante ou na crescente. Eu vou te falar a real. Isso não é o que decide se sua lavoura vai se recuperar ou não. O que decide é a saúde da planta na hora do corte. Presta atenção nessa comparação, porque ela vale ouro. Poda em cafeeiro é igual cirurgia em gente. Se você pegar uma pessoa jovem, bem nutrida, com saúde boa e submeter ela a uma cirurgia, ela recupera rápido e volta com força total. Agora, se você pegar uma pessoa mais velha, mal alimentada, com o corpo fraco e mandar ela para a faca, o risco de não voltar é grande. Com o pé de café é igualzinho. Se a planta está bem nutrida, com manejo de praga e de mato em dia, ela responde rápido à poda, seja em que mês for. Se a planta está fraca, desnutrida, tomada de broca ou de ferrugem, não importa se você fez na lua certa, ela vai sofrer, e o risco de virar prejuízo é alto. Então guarda essa aqui. Antes de perguntar o mês, pergunta a saúde. É a nutrição e o manejo que definem se aquele corte vira recuperação rápida ou vira problema que arrasta por 2, 3 anos. E é bem aí que mora o primeiro erro que eu vejo em produtor grande e pequeno. Decidir podar olhando só para o calendário e esquecer de olhar para o estado real da lavoura antes de meter a faca. E tem um segundo detalhe que quase ninguém fala quando o assunto é poda, o tal do safra zero. Ali mora dinheiro de verdade indo embora, se você não souber controlar. Safra zero é isso. Você decide zerar ou reduzir bastante a produção de um ano, geralmente com uma poda mais forte, tipo esqueletamento ou recepa, para economizar o custo da colheita daquele ano e escalonar a produção lá na frente. Na teoria é jogada de gestão, separada da parte técnica. É aquele motivo administrativo e financeiro que eu sempre falo: reduzir custo de produção, equilibrar a estrutura de secagem, cortar aquele vai e vem de ano bom e ano ruim que chamam de bienalidade. Só que olha a conta que meu vizinho não fez direito. Ele deixou de colher, digamos, 30 sacas por hectare naquele ano de safra zero. Numa área de 10 hectares, são 300 sacas que ele abriu mão de colher. Se cada saca tivesse rendido R$ 1.200, são R$ 360.000 de receita, que ele decidiu não ter naquele ano, apostando que o ano seguinte ia compensar. O problema é que ele fez essa aposta sem reserva para bancar a adubação, sem estrutura de secagem sobrando e sem plano B se desse errado. Aí o azar bateu na porta com o problema de secagem e ele ficou sem caixa nenhum. Não é a decisão de fazer safra zero que estava errada, é decidir sem fazer a conta antes. Isso aí, meu amigo, é dinheiro indo embora antes mesmo de você errar a poda. Me fala aqui embaixo, você já fez ou já pensou em fazer safra zero na sua lavoura? Comenta se você fez a conta antes ou se foi mais no feeling. Agora vem o erro que mais aparece nos comentários que eu recebo e que eu preciso peitar de frente. Todo produtor, cedo ou tarde, olha para o cafezal alto, dificultando a colheita e pensa: depois eu podo porque está difícil de colher assim. Cuidado, porque isso aí pode ser outro tiro no pé. A parte de cima da planta é justamente onde bate mais luz, e é ali que a produtividade é praticamente garantida. Você corta o topo achando que resolve o transtorno da colheita e corta também a parte que mais rende.
Outro discurso que eu escuto direto é: ah, minha lavoura tá velha, já não produz mais como antes, vou recepar tudo. Só que a idade sozinha não é motivo de nada. Lavoura velha que para de produzir na maioria das vezes. Para por deficiência de nutrição, por controle fraco de praga e de mato, por excesso de broto competindo entre si, ou porque o stand, ou seja, o número de pés por hectare, já caiu demais com o tempo. Junta tudo isso e aí sim a produtividade despenca. Não é a idade, são os fatores que se acumularam junto com a idade. E se você poda uma lavoura que só está baixando de produção por falta de manejo sem corrigir esses fatores antes, você vai gastar o dinheiro da poda e continuar com o mesmo problema no ano seguinte. Isso aí é a crença que mais me tira o sono quando eu vejo o produtor repetindo ano após ano: vamos fechar a conta direito, porque é isso que separa quem controla de quem só reage. Voltando no caso do meu vizinho, além das 300 sacas que ele deixou de colher na safra zero, ele ainda precisou desembolsar a adubação inteira daquele ano, sem receita nova entrando, porque o café que sobrou não bebeu bem e valeu menos no mercado. Só de adubação, numa área de 10 hectares, você está falando de uns 15 mil reais que precisavam sair do caixa, e o caixa não tinha. Resultado, ele teve que puxar dinheiro de outro canto, atrasar pagamento e entrar no ano seguinte com a lavoura desequilibrada financeiramente, porque a decisão de podar não veio acompanhada de nenhum plano para cobrir esse buraco. Se ele tivesse feito a conta antes, sabendo exatamente quanto ia deixar de entrar, quanto precisava sair para adubação e quanto de reserva precisava ter separado, ele teria decidido diferente, ou pelo menos teria se preparado para o golpe. É por isso que eu sempre falo: poda de café não é decisão só de tesoura, é decisão de planilha também. Quem não bota na ponta do lápis quanto vai custar e quanto vai deixar de entrar, paga o preço lá na frente, igualzinho ele pagou. E olha que ele nem é produtor desorganizado, é gente que entende de lavoura. O problema foi decidir a poda sem amarrar ela no fluxo de caixa do ano inteiro. E você, controla o custo por saca da sua lavoura ou só descobre o resultado no fim do ano? Sincero aqui nos comentários. Então vamos fechar o quebra-cabeça, porque agora você já tem todas as peças. Poda de café boa não nasce do calendário, nem da altura da planta, nem da idade dela. Nasce de duas perguntas nessa ordem. Primeira pergunta: minha planta está saudável e bem nutrida o suficiente para aguentar o corte e responder rápido, tipo aquele jovem que sara rápido de cirurgia? Se a resposta for sim, e ela realmente perdeu a arquitetura, virou aquela lavoura muito adensada, fechada, perdendo a saia de baixo, aí sim a poda técnica faz sentido, seja recepa, cortando baixo na base, seja decote, cortando só o ramo ortotrópico ou esqueletamento, dependendo de quanto ela precisa de correção. Segunda pergunta, e essa é a que meu vizinho pulou: eu tenho estrutura financeira para bancar essa decisão até a lavoura voltar a produzir de verdade? Isso quer dizer, eu sei quanto vou deixar de colher, eu sei quanto vai custar manter a adubação e o manejo nesse meio tempo, e eu tenho isso separado, ou pelo menos previsto no papel. Se a resposta para as duas for sim, beleza, poda com confiança. Se qualquer uma das duas for não, o risco de virar prejuízo, tipo o que aconteceu com ele, é real. E é isso que a maioria não enxerga. Poda de café é decisão dupla. Técnica e financeira juntas, não uma sem a outra. Foi exatamente aí que ele errou. Tecnicamente a planta até merecia um descanso, mas financeiramente ele não tinha rede de proteção nenhuma para segurar o ano. E foi isso que custou as duas safras, uma que ele abriu mão na hora e outra no ano seguinte, que ele teve que sacrificar para pagar a conta que tinha ficado para trás. Hoje, o jeito que eu resolvo isso na minha propriedade e que eu ensino para quem trabalha comigo é simples. Eu não decido nenhuma poda sem anotar antes quanto vou deixar de colher, quanto vai custar manter a lavoura e quanto eu tenho de reserva para cobrir esse período. Isso hoje eu faço até direto no celular, com um aplicativo de gestão que eu venho usando para organizar exatamente esse tipo de conta da fazenda, sem precisar de caderno nem de planilha solta perdida em pasta. Não é luxo, é controle. E controle, meu amigo, é o que separa quem lucra de quem só trabalha duro esperando dar certo. Então guarda isso. Antes de mandar cortar, faz as duas perguntas: saúde da planta e saúde do seu caixa. As duas juntas, não uma sozinha. Cafeicultura sem erro não é sorte, é controle. Quem não anota, paga. Se esse vídeo te ajudou a enxergar melhor a sua decisão de poda esse ano, deixa aqui embaixo o que você vai fazer na sua lavoura. E passa esse vídeo para aquele vizinho que está na dúvida, igual meu amigo lá do Alto Paranaíba ficou. Um abraço e até o próximo vídeo.